A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe à tona uma série de críticas e de dúvidas ao papel de instituições que têm como função a manutenção da paz mundial. E para analisar esse tema agora, que se completa um ano de guerra, na ponta da linha está Matheus de Carvalho Hernandes, ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal da Grande Dourados. Professor, tudo bem? Obrigado por atender a Band News FM. Olá, Alessandro, como é que você está? Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, nessa nossa série de reportagens sobre um ano da guerra, a gente tem começado sempre com a mesma pergunta. Eu já te peço desculpas porque eu sei que é uma pergunta que não é nada fácil de responder. Quem está ganhando a guerra depois desse um ano? É possível responder, ter uma perspectiva de alguém vencendo? Olha, essa é uma pergunta dificílima, de fato, porque a gente não tem nem clareza exatamente do que está em jogo, né? Ou eu diria, as intenções mais profundas desse conflito. Ele é um conflito no coração da Europa, envolvendo uma potência nuclear, com um veto no Conselho de Segurança, que inegavelmente violou o direito internacional ao adentrar o território ucraniano. Mas, por outro lado, de fato, a forma como, especialmente o Ocidente, as potências ocidentais, vem aumentando apenas de maneira gradativa, assim, gotejando, digamos, essas ajudas, acabam que fazem o conflito se prolongar, né, e dão vazão a interpretações de que, afinal de contas, o Ocidente quer que a guerra efetivamente termine ou não. Longe de mim fazer questões conspiratórias, não é a menor das intenções minha isso, mas só para a gente saber, para o ouvinte saber, que o Ocidente tem interesses em jogo também nessa guerra. Né? Não é uma ajuda desinteressada que está ocorrendo. Né? Então, mas assim, para responder sua pergunta, eu acho que se a gente tivesse que dizer quem é que está ganhando a guerra, eu não saberia te dizer. Mas eu saberia te dizer que eu acho que a Rússia começou a perder. Eu acho que está sendo num ritmo muito mais lento do que ela achou que seria. Mas, mais uma vez, isso é um palpite. Eu acho que muitas vezes a gente escuta opiniões a respeito do que seria a intenção do Putin, sendo que a gente não tem acesso exatamente a essas intenções, mas me parece que está num ritmo um pouco mais lento do que eles achavam que seria. Não me parece que uma potência como a Rússia se interessaria em entrar num conflito longo no coração da Europa, mobilizando a OTAN contra ela, independentemente da intenção que ela tem por trás do ato. Agora, professor, entrando um pouquinho mais no papel da ONU mesmo, a Organização das Nações Unidas, ela tem sido cobrada, não é a primeira vez, não é algo que começou nessa guerra, em outros conflitos a ONU já era cobrada, de ter muitas dificuldades de buscar soluções para os conflitos mundiais. Bom, a guerra na Ucrânia chega a um ano, não há nenhum tipo de perspectiva de negociação de paz, então não parece ser algo próximo, num horizonte próximo, a finalização desse conflito. Mas a dúvida que sempre fica é o que de fato é uma atribuição da Organização das Nações Unidas, o que ela pode e o que ela não pode fazer. E aí, aproveitando sua primeira pergunta, o senhor lembrou, bom, o Ocidente também tem interesses. A ONU, ela é uma organização que junta diversos países, países que têm governos, governos que têm interesses. Então, a ONU também não está blindada dos interesses desses governos. Como fazer isso funcionar, professor? É muito difícil, não? Ótima pergunta, Alessandro. Eu gosto muito de conversar com você porque as perguntas são realmente provocativas. Antes da gente entrar numa resposta mais precisa, é sempre bom a gente saber, o ouvinte saber, que a ONU ela é como se fosse um mosaico. Ela é um compósito institucional. Então, daria para a gente falar em 3 ONUs aqui. Então, a gente pode falar da ONU intergovernamental, ou seja, a ONU enquanto um espaço no qual os estados, portando seus diferentes interesses, se encontram. E aí nós temos, por exemplo, o Conselho de Segurança sempre travado, porque é uma potência que tem veto, né? O que fez com que a Assembleia Geral se tornasse importante, porque existem alguns mecanismos que podem levar discussões para a Assembleia Geral, como já foi mobilizado lá no caso da Síria e agora está sendo mobilizado no caso da guerra na Ucrânia, por conta dos vetos da Rússia. Mas as próprias potências, sejam o Ocidente, seja a Rússia, mobilizam esses espaços também tentando defender seus interesses. Mas há outras ONUs. Então você tem a ONU das agências,
Essas ONUs, então vamos dizer assim, Alto Comissariado para Refugiados, Organização Mundial da Saúde, PNUD, UNICEF, toda a parte humanitária, Alto Comissariado para Direitos Humanos, essas agências estão agindo há bastante tempo no terreno. Inclusive, pressionam os estados demandando mais recursos. Então, houve uma demanda muito recente do responsável por questões humanitárias de 4 bilhões para atender alcançar as 18 milhões de pessoas que eles querem atender em termos de assistência humanitária de variados níveis. Ou seja, eles não estão atendendo integralmente aquilo que eles gostariam, mas estão atendendo parcialmente. Então, também é uma questão de copo meio cheio, meio vazio. Pensa, né, você, o ouvinte, você atuar num fronte de batalha durante o inverno do leste europeu. A complexidade, não sabendo se vai explodir algo em cima de você naquele momento. Então, essa ONU, essa segunda ONU, ela depende dos estados, mas ela tem uma margem de autonomia, porque ela tem um mandato aprovado pelos estados para agir. E eu acho que aos trancos, barrancos e solavancos, Alessandro, esse braço humanitário está agindo. E um terceiro braço, que aí se confunde muito com aquele primeiro, é o papel do secretário-geral, né? O secretariado, que ele seria um diplomata global, né? Ele seria o embaixador da ONU. Eu acho que o Guterres, o Antônio Guterres, o português, que é chefe da ONU, digamos assim, no começo do conflito ele vacilou. E ele paga esse vacilo até hoje. Eu acho que ele não acreditava que a guerra, que aquelas ameaças russas se revelariam verdadeiras, no sentido de invadir a Ucrânia, porque se ele tivesse levado a sério essa ameaça, ele poderia ter ido para lá, para o território, e tentado negociar um não início da guerra, né, que a guerra não começasse. Uma vez que a guerra começou, e ele passou a ser pressionado por todos os lados, não só pelos estados, mas pela sociedade civil, pela imprensa, ele começou a tentar desempenhar um papel de negociador. Só que com esse, digamos, esse pecado capital, lá do início, de não ter agido logo no início. Isso tirou muito do capital político dele, mas ele recobrou parte desse capital, na minha opinião, em 2 momentos. Quando ele consegue fazer a mediação junto com a Turquia do acordo de grãos pelo Mar Negro, isso não é pouca coisa, porque isso tanto a exportação de grãos pela Ucrânia, quanto a tentativa de viabilização de exportação de comida e fertilizantes pela Rússia, tem a ver com a segurança alimentar do mundo, não apenas com o conflito. Então, acho que isso foi ponto para o Guterres. E também ele conseguiu, Alessandro, aos trancos e barrancos, mais uma vez, um espaço junto ao Putin para que a agência de inspeção nuclear da ONU inspecionasse Zaporíjia. Você deve lembrar, você é super antenado, que chegou determinado momento que a gente estava com medo que ia cair uma bomba e teríamos um Chernobyl 2.0, muito mais potente. E ainda que a situação seja complexa, há representantes dessa agência até hoje, a agência atômica lá, mostrando que, pelo menos tecnicamente, parece que se distanciou um pouco a possibilidade de uma explosão. Então, esse pecado original, na minha opinião, dele, tirou espaço, e tem uma outra questão que tira espaço dele, que é o seguinte, você deve ter visto, durante a cúpula em novembro, o Zelensky lançou um plano de paz, 10 pontos de paz, que até eles querem passar na ONU, possivelmente agora no final do mês, querer transformar numa espécie de uma resolução. No Conselho de Segurança, com certeza, vai ser vetado, mas vão tentar aprovar, acho eu, na Assembleia Geral. E acho até que eles estão circulando isso na ONU para medir as águas de quem são, de fato, os aliados deles. Quem vai botar a cara e aprovar. Mas esses 10 pontos, se você lê os 10 pontos, vários desses pontos dão espaço e legitimidade para a ação da ONU. Ali. Segurança alimentar, questão nuclear, questão energética. Qual que é o problema? O problema é que a Ucrânia só diz que aceita conversações de paz mediadas pela ONU se a Rússia enfrentar um processo, por exemplo, ou na Corte Internacional de Justiça, ou o Putin no Tribunal Penal Internacional, né? Ou seja, a Ucrânia está colocando uma coisa, e não estou dizendo que ela está errada, tá? Não estou fazendo um juízo moral aqui, mas estou tentando explicar para o ouvinte o dilema que também ele está, a ONU está, o Guterres, porque a ONU só pode se colocar na posição de mediadora se a Rússia fizer uma concessão que ela não fará. Porque se ela não fazer essa concessão, ela não aceitará o papel da ONU como mediadora. Então, nós estamos num nível de complexidade
muito alto. Mas, assim, eu como um entusiasta do multilateralismo, e você até mencionou, né, que a ONU tem que lidar com interesses, a ONU também tem seus interesses, no sentido de tentar aproveitar qualquer brecha para fortalecer o multilateralismo. Então, assim, eu acho que a guerra está ruim com a ONU, mas estaria pior sem ela. E aquela discussão, que também não é uma discussão nova, de necessidade de reformas dentro da Organização das Nações Unidas. Bom, o senhor citou, não se trata de apenas uma ONU, existem vários braços dentro dessa mesma organização, mas essa crítica ela é feita especialmente quando há qualquer tipo de discussão no Conselho de Segurança, porque os países que fazem parte têm poder de voto, a Rússia é um deles, e, obviamente, a Rússia não vai aceitar nenhum tipo de resolução que vá contra os seus próprios interesses. Vamos usar essa palavra de novo, porque a guerra está cheia deles. Recentemente, o presidente brasileiro, o presidente Lula, até falou em uma possibilidade de fazer uma reforma dentro da Organização das Nações Unidas. Agora, o quanto isso é viável e o quanto isso poderia, por exemplo, amenizar uma situação como a gente está vivendo agora, que é uma situação complexa, como o senhor bem colocou, e quem mediaria esse conflito? Tirar o Conselho de Segurança, colocar o quê e quem vai capitanear, digamos assim? Porque algum país, no final das contas, precisa estar envolvido nesse processo, não? Sim. Antes de mencionar, ótima pergunta, antes de mencionar do Conselho de Segurança, quem vinha se colocando num papel de mediador como país era a Turquia, né? O acordo dos grãos veio na articulação ONU-Turquia. Então, a Turquia acumulou certo capital político. Mas a Turquia, eu acho que ela não detém um capital político tão grande assim para conseguir destravar esse acordo. E os Estados Unidos, que teriam, também, desde o início, tomaram uma posição muito firme com o Biden. Então, eles têm um lado, então fica muito difícil que essa mediação ocorra. Paradoxalmente, quem tem na sua tradição de atuação em política externa essa capacidade de mediação seria o Brasil, teoricamente. Agora, com o governo Lula, volta essa tradição de política externa de mediação. Mas veja que coisa complexa, porque a reforma do Conselho de Segurança é sempre difícil. Obviamente, ninguém abdica de poder. Mas a guerra na Ucrânia aumentou o consenso, inclusive entre as potências, de que o Conselho está inoperante, né? Porque não consegue caminhar como um lugar de resolução. E também se viu como, por exemplo, a Alemanha, que não está no Conselho, está tendo um papel central. A Alemanha recupera sua política beligerante, não vou chamar de beligerante, mas de seu orçamento de defesa como nunca. Está anunciando que vai mandar tanques. Ou seja, está se colocando numa posição de global player, né? De jogador global em matéria de segurança, que é uma característica que tem que se ter para estar dentro do Conselho de Segurança. Isso coloca o Brasil num paradoxo, porque o Brasil, para respeitar sua tradição, está numa posição de neutralidade relativa, né? Querendo ser um broker da paz, digamos assim, mas não quer arcar com os custos, inclusive materiais, de se envolver no conflito. Se você pegar todas as potências do Conselho de Segurança com veto, estão envolvidas de alguma maneira. Mas pode ser que essa brecha se abra um pouco, porque sempre Brasil e Alemanha pleitearam juntos esse lugar. Não acho que vai sair, porque essa é uma mudança de placa tectônica. Lógico que depende do próprio conflito, mas eu acho que é mais um passo na percepção de como o sistema está caducando, né? Ele tá caducando. Agora, o que se colocaria no lugar é uma coisa muito complexa mesmo, porque eles estão tentando usar a Assembleia Geral e os outros fóruns intergovernamentais da ONU, como o próprio Conselho de Direitos Humanos também, em Genebra, mas, de fato, o mandato desse tipo de assunto é do Conselho de Segurança, né? A Assembleia Geral ela é superior, de fato, mas as decisões dela não têm poder de mando. Então, veja como isso coloca a própria ONU também em um lugar muito difícil, porque se ela quer, entre aspas, né, se aproveitar do conflito para fortalecer o multilateralismo, parece que o multilateralismo não está entregando, no formato atual, os bens públicos globais, né? Algum tipo de paz. Mas, professor, existe algum mecanismo até que preveja qualquer tipo de reforma? Vamos jogar uma situação hipotética. Bom, a maioria dos
países membros, países que têm poder de veto do Conselho de Segurança, entendem de fato que não dá mais para seguir desse jeito. Para reformar isso, para fazer qualquer modificação que seja, existe algum dispositivo que diga precisa de maioria, precisa de 100%, ou não é nem algo que está especificado, está escrito em algum lugar? Teria que passar tem que passar pelo Conselho e pela Assembleia, né? Mas a grande questão porque é uma mudança da Carta da ONU, entende, Alessandro? E aí, como tem que passar pelo Conselho de Segurança também, porque vai alterar o seu próprio formato, quem tem poder de veto não pode vetar. Então, a grande complexidade é construir uma coalizão de países que estão se candidatando a esse posto que não desperte animosidades naqueles que poderiam vetar. Essa é a grande complexidade. O Brasil já tentou, Brasil, Alemanha e Japão, por exemplo. A China não aceita o Japão. Só que aí o Brasil tenta sozinho, ele não tem essa força. Então, assim, tem previsões normativas de como fazer, né? Claro, tem um procedimento, mas a questão é eminentemente política, geopolítica, dessa negociação. E nesse caso, se a gente puxasse um pouco para o Brasil, bom, Brasil, ainda mais agora com o novo governo que prega justamente essa retomada do diálogo, não tem, aparentemente, nenhum problema com nenhum dos países envolvidos ou dos países que têm direito a veto no Conselho de Segurança. Mas precisaria, de qualquer forma, ter uma aliança com algum outro país com maior capital político. O senhor citou o Japão, a China não aceita. A Alemanha seria um parceiro ideal para seguir nesses que já foram citados, ou ela também pode ter algum tipo de animosidade com outro país? Tentando jogar, e eu sei que é muito difícil, alguma configuração que também faça parte, que o Brasil faça parte dessa configuração e que possa também, claro, aumentar o capital político brasileiro como um player que sempre defende a negociação acima de tudo. Sim, ótima pergunta. Realmente é um cenário difícil de eu prever aqui para você, assim, meu palpite. Historicamente, há muita desconfiança a respeito da Alemanha, né? Não preciso te dizer por quê, porque as duas vezes que ela se armou para valer, a gente sabe o que aconteceu. Mas dessa vez, parece, em razão de todo o processo histórico, inclusive de desnazificação, da Alemanha ser um ator muito respeitado economicamente, até mais economicamente do que politicamente, mas de ter se configurado, talvez pela ótima gestão da Angela Merkel nesse aspecto, como o país que viabilizou a União Europeia, né, de maneira pacífica, relativamente pacífica. Então, me parece que o capital político da Alemanha cresceu. E o Brasil está com uma ótima relação com a Alemanha. A gente viu a retomada dos investimentos da Alemanha no Brasil agora, né, bilhões. Teve a visita do Olaf Scholz ao Brasil. Então, me parece um aliado interessante, né, nessa tentativa. E acho que eles vão por aí. Eles vão tentar fazer esse tipo de aliança para ver o que consegue, né? O que se consegue. Lógico que o Brasil está num lugar muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo que para ele ser aceito, ele precisa ser aceito pelas 5 potências, né? Então, só que para ele ser aceito no Ocidente, pelas potências ocidentais, era preciso que o Brasil tivesse uma posição mais clara pró-Ucrânia. E isso o distanciaria da tradição brasileira de negociação, né? Não sendo uma potência atômica, como não somos, né? Talvez sejamos um dia uma potência verde, se tudo der certo, nos falta esse capital, né? É um cenário bastante complexo. Estava tentando pensar aqui em outro país. A Turquia, por exemplo. A Índia tivesse, mas a Índia também está numa posição relativamente pró-Rússia, né? Porque ela depende da. E a China não vetaria a Índia? Possivelmente. Poderia. É muito difícil, né, professor? A gente tenta resolver o problema. Ele caducou já há muitos anos, né, Alessandro, o Conselho de Segurança. Mas você não consegue uma coalizão política que ninguém abdica de poder, né? Sim. E nem mesmo com o fortalecimento da OTAN, com tudo o que aconteceu, será que isso poderia, de certa forma, acelerar processos na ONU? A OTAN e a ONU acabam sendo, de certa forma, adversários, não as entidades, mas pensando, por exemplo, na Rússia. A Rússia claramente tem uma posição contrária à OTAN hoje. Fortalecer a ONU
seria enfraquecer a OTAN nesse caso ou não? Eu acho assim, não necessariamente, mas pode ser. Pode ser. Eu acho que um caminho, não só para o Brasil, mas para o próprio Guterres, para o multilateralismo da ONU, é mostrar aos países não ocidentais a importância de ter na ONU o locus da resolução dos conflitos, porque a OTAN ela é uma organização dedicada à defesa dos países ocidentais. Então, o fortalecimento da ONU como locus diplomático, institucional, de resolução pacífica de controvérsias, é mais negócio para os países pobres, em desenvolvimento, para os países não ocidentais. Perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com o Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Bom, é um tema muito complexo, professor, e com certeza a gente vai voltar a conversar em algum momento. Uma pena que agora, com essa pauta, a chegada desse período já de 1 ano da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas aparentemente um cenário ainda muito distante de qualquer resolução. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer falar com o senhor. Obrigado, Alessandro. Sigo sempre à disposição.